Mantiga Negra surpreende milionário com vingança e superando o sofrimento escondido. Iracema Benedita da Silva, uma mulher de 72 anos, não é apenas uma anciã comum. Em Franca, São Paulo, sua história ecoa como um grito ensurdecedor em meio ao silêncio da opressão. Vestida com trapos que um dia foram coloridos, ela se tornou um símbolo de força em um mundo que tentou estrangulá-la. Seu olhar profundo carregava histórias não contadas, um peso que poucos poderiam imaginar. E por trás daquela figura vulnerável havia um passado escondido, uma dor sufocante que a refez. Durante anos, Iracema foi refém do próprio filho, Júnior, que a transformou em um fantasma dentro de sua própria casa. O abuso a privou não só da dignidade, mas também da luz. O pai da violência ocupava o coração daquele que deveria ser seu protetor. As noites eram um pesadelo constante, onde os gritos de dor se confundiam com o silêncio opressor da culpa. Um AVC a deixou paralisada de um lado, tornando-a ainda mais. Uma vizinha, ouvindo o som irregular e carregado de angústia, rompeu a barreira do silêncio e entrou. O hospital revelou o que estava escondido nas sombras. Júnior foi preso e Iracema finalmente respirou a brisa da liberdade. Mas a liberdade não era um caminho fácil. O trauma a seguia como uma sombra. Mesmo quando ela decidiu se reerguer, ali, entre ervas medicinais, começou a encontrar sua nova vocação. Iracema descobriu o poder das plantas e como elas poderiam curar, não apenas o corpo, mas a alma. O aroma do alecrim e da camomila preenchia o ambiente, enquanto as mãos, ainda trêmulas, aprendiam a cultuar uma nova vida. Enquanto seus músculos reagiam lentamente à reabilitação, seu espírito despertava para um novo propósito. Tinha a intenção de ajudar outras mulheres que, como ela, enfrentaram o monstro da violência. Meses se passaram, e como se o destino estivesse de olho na sua evolução, Júnior, agora debilitado e doente, retornou. Ele, que um dia foi o carrasco, Iracema parou ao vê-lo, um conflito ardente dentro de seu peito. As memórias trouxeram a dor esmagadora que ela havia tentado esquecer. A pergunta ressoava: conseguiria mesmo deixar o passado atrás? Naquele momento sombrio, Iracema percebeu que seu verdadeiro ato de coragem não era apenas seguir em frente, mas liberar-se verdadeiramente. Com uma voz clara e firme, declarou: "Eu não te considero meu filho." Aquelas palavras estalaram no ar como um raio. Libertou-se das correntes que a prendiam, mas no fundo a dúvida ainda a atormentava. O passado a havia moldado, mas o futuro seria seu. A história de Iracema é uma mistura de dor, coragem e renascimento. Até onde ele iria para curar suas feridas? O que realmente aconteceria quando o passado insiste em retomar seu espaço na vida dela? A luta estava longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Ali, naquele instante carregado de tensão, Iracema sentiu as paredes da sua casa se fechando ao seu redor. O olhar suplicante de Júnior, agora tão frágil, fez seu coração se contorcer. Como ela poderia esquecer tudo que ele fez? Mas havia algo mais, uma sensação inquietante que se formava no fundo de seus pensamentos. Um misto de raiva e compaixão que a fazia querer gritar, mas também entender. A luta interna era intensa, quase palpável, enquanto Júnior se aproximava com passos hesitantes. Um ruído vindo da cozinha quebrou o silêncio pesado. Um barulho metálico, seguido de um grito abafado. Iracema, todo o seu foco se desfez. Ela correu até lá, um pressentimento ruim a acompanhando. Ao cruzar a porta, a cena atordoou. Um estranho grande, quase uma sombra, que segurava uma faca ensanguentada em mãos trêmulas. O homem olhou nos olhos de Iracema, e um rasgo de reconhecimento passou por ele. Seu filho me mandou. A voz do homem era um sussurro, carregada de desespero. Iracema piscou, tentando entender. Susuki da pata! O homem piscou, tentando entender. Foi da tarde. Ele disse que você estava sozinha, que eu deveria acabar com você. Um choque paralisante percorreu a espinha dela, até onde Júnior tinha se afundado. O rapaz que ela uma vez amou. O homem tinha alguma ligação estranha com seu passado. Quem é você? O desespero fez a voz dela tremer, mas ela tentava se manter firme. Amigos do mundo que você não conhece. Ele me prometeu uma fortuna se eu fizesse isso. O homem tinha um olhar perdido, como se fosse uma marionete cortada de seus fios. Iracema percebeu que naquele momento, a mente de Júnior estava emaranhada em algo muito maior. Conexões com pessoas que ela não conhecia. Promessas de dinheiro. O que ele havia se envolvido? Uma adrenalina fria tomou conta dela. Não havia mais como hesitar. Iracema buscou na memória. As ervas medicinais a protegeram nas horas mais escuras. Com um movimento rápido, puxou um frasquinho de essência de ervas que carregava consigo. Com uma calma que não sentia por dentro, ela jogou o líquido sobre o homem, que hesitou, confuso. Você não precisa fazer isso! Ela gritou, enquanto ele se afastava, tão aturdido quanto ela. Essa não é a sua luta. Você não precisa ser o que o Júnior quer. A insegurança no olhar dele começou a mudar para dúvida. Iracema deveria aproveitar aquele momento. Os olhos do homem se esclareceram. Ele nunca me disse que você estava assim, que você era. Mas antes que pudesse completar, um grito de Júnior ecoou do corredor. Um som que soava como um aviso. Mãe, o que você fez? Um estremecer percorreu o corpo de Iracema. A voz dele tinha uma intensidade que ressoava como um eco de seus medos mais profundos. Júnior, não! Você não entende o que está acontecendo! Ela gritou, mas a imagem dele vindo em sua direção, raivoso e confuso, a paralisou. E aos poucos, tudo se desenrolou em um turbilhão. O homem, balançando a cabeça em negação, fugiu pela porta dos fundos. Júnior aproximou-se cada vez mais, mas não vinha sozinho. Outras sombras se acumulavam atrás dele. Figuras ameaçadoras que Iracema nunca vira. Mas as presenças eram palpáveis. Nesse momento, ela entendeu que a luta não era mais só contra Júnior. Uma rede de violência e traição se estendia por trás dele, tecida em mentiras e segredos que nem mesmo ela imaginava. O peso da revelação caiu sobre seus ombros e sua mente girava. O que esses homens estavam planejando? A insegurança dela se misturou com a urgência de sobreviver. Como ela poderia proteger-se? E o que havia feito Júnior se tornar assim?
As respostas pareciam tão nebulosas quanto os rostos que se aproximavam. A moralidade se desfazia e as linhas entre certo e errado se tornavam irregulares. Enquanto a tensão aumentava e Iracema enfrentava a tempestade, um único pensamento ecoava. O que realmente havia se escondido sob o peso daquela dor que a marcou para sempre. Ali, naquele instante carregado de tensão, Iracema sentiu as paredes da casa se fechando. O olhar suplicante de Júnior, tão fragilizado, fazia seu coração se contorcer. Ela se perguntava como poderia esquecer tudo o que ele fez. Mas havia algo mais. Uma sensação inquietante, um misto de raiva e compaixão que a fazia querer gritar e entender ao mesmo tempo. As sombras se acumulavam atrás de Júnior, figuras ameaçadoras, e o tempo parecia parar. Ainda paralisada, Iracema ouviu a voz do homem com a faca, um sussurro desesperado. Ele me prometeu uma fortuna. Se eu acabasse com você... A adrenalina disparou em sua. Não havia mais como hesitar. Quando a porta da cozinha se abriu, tudo se tornou um borrão. Júnior entrou, enfatizando seu alerta com um grito que ecoou pelo ar. Iracema não conseguia mais pensar. O caos estava ao redor. Com um movimento rápido, ela lançou o frasco de essência de ervas sobre o homem, esperando que aquele líquido mágico o detivesse. Mas a confusão tomou conta do ambiente. O que aconteceria a seguir? O homem hesitou. Sua expressão se transformou. Mas Iracema não tinha tempo de admirar sua excitação. O que veio a seguir a deixou sem palavras. Júnior disparou em direção a ela, mas antes que pudesse atingi-la, um grito intenso rasgou o espaço. Dois homens, com expressões ameaçadoras e rostos endurecidos, apareceram pelas sombras. Um deles segurava um revólver, a arma brilhando ameaçadoramente sob a luz escassa. Isso não é o que combinamos, garoto. Um dos homens gritou, olhando para Júnior com um olhar misto de raiva e decepção. A revelação caiu como uma bomba. Combinamos? O que você fez, Júnior? Iracema gritou, numa mistura de incredulidade e horror. Você estava envolvido com esses homens? Eu só queria proteger você, mãe. Eles me prometeram uma nova vida. A súplica de Júnior fez o coração de Iracema apertar, mas logo o medo tomou conta. O homem que segurava a arma não parecia estar com paciência para explicações. Agora, vamos resolver isso. Não temos tempo para historinhas. A mão do criminoso se moveu como um relâmpago e um tiro foi disparado, reverberando na casa como um trovão. Iracema gritou, um grito cortante que despiu a atmosfera. Mas o que ela não esperava aconteceu. O tiro não atingiu Júnior, mas sim o homem com a faca, que desabou ao chão. Uma expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. O que estava acontecendo? Iracema sentiu que a realidade que conhecia estava se desintegrando. E em meio ao caos, outro grito ecoou. Era o homem que atirou, mas não se tratava de dor. Era uma revelação. Ele não pode saber. Não posso perder a minha chance. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Iracema olhou para Júnior, que estava ainda mais confuso. O que foi isso? O que ele quer dizer? O desespero aumentava. Este não era apenas um confronto de família. Era um jogo muito mais sombrio. É tudo uma farsa, Iracema. Eu não sou o único filho. A revelação de Júnior foi um soco no estômago. Você teve outro filho anos atrás, antes de mim. A cada palavra que ele dizia, uma parte dela desmoronava. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Júnior estava com lágrimas nos olhos. Eu sou apenas um peão nesse jogo, mãe. Tem muito mais complicada do que parece. Enquanto ele falava,
O medo virou angústia. Iracema sentiu o mundo rodar. Ela não sabia se era a dor dela ou dele. As linhas entre amor e ódio se misturavam em sua mente. E o que antes era claro, agora era uma névoa. Quem era ela de verdade? O que mais estava escondido no passado dela? Júnior tinha que ser honesto, e naquele momento tudo parecia ter se desfeito em meio à confusão e mentiras. A tensão na sala era palpável. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície? As respostas pareciam tão inatingíveis quanto as sombras que agora dançavam ameaçadoras ao redor deles. Enquanto as palavras de Júnior ainda pairavam no ar, a tensão na sala se tornava insuportável. Iracema sentia seu coração acelerar, cada batida ecoando as revelações que sua mente mal conseguia processar. A revelação de que Júnior poderia não ser seu único filho a atingiu em cheio, como uma onda de desespero. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu como um fio, quase inaudível, mas as sombras ameaçadoras atrás de Júnior tornaram-se ainda mais vívidas. De repente, um novo estrondo quebrou o silêncio pesado. A porta da frente se abriu com um golpe violento, e 4 homens de rostos desconhecidos invadiram o espaço. Um deles segurava uma arma, e o brilho do metal era aterrador. Estamos atrasados, garotos. Ele gritou para Júnior, sua voz repleta de ameaças. Saia do caminho! Os olhos de Iracema se alargaram ao ver a cena se desenrolar. O homem da faca caído no chão havia sido apenas o começo. Júnior estendeu a mão, tentando proteger Iracema. Vocês não entendem, não sou eu quem controla isso. Mas o homem armado deu um passo à frente, pressionando a arma contra o peito de Júnior. Calhe a boca, você se meteu com gente errada. O outro homem do grupo, com um olhar decidido, avançou até Júnior e a tensão crescia como um balão prestes a explodir. Uma risada fria cortou o ar. Vocês pensaram que podiam brincar de esconde-esconde? Agora vamos fazer os acertos necessários. Vocês são apenas peões. Desçam do tabuleiro, antes que seja tarde demais. As palavras acenderam uma chama de pânico em Iracema. O que diabos estava acontecendo? Ela piscou, olhando para Júnior em busca de respostas. Ele, porém, estava paralisado pelo medo. E tudo piorou quando um dos homens se virou para Iracema. E você? Você é a razão de tudo isso. A mulher que destroçou a vida de muitos. As palavras eram venenosas, e Iracema sentiu seu fígado apertar. O quê? Que tipo de ligação ela tinha com essa rede sombria? Mas antes que ela pudesse perguntar, um movimento súbito capturou sua atenção. O homem com a arma rodopiou, embasbacado, quando Júnior, tomado pela adrenalina, deu um passo à frente. Eu não sou o que você pensa. Eu não conheço nada disso. Seu coração disparava, mas a determinação em seus olhos brilhou como uma chama. O que você fez? Quem são eles, Júnior? Iracema gritou. Sua voz, agora misturada a um desespero, que se espalhava como incêndio. O estalar de uma arma foi a única resposta que recebeu. Uma explosão de luz e um tiro cortou o ar, atingindo Júnior no ombro. O grito que ecoou de sua boca era um som que Iracema nunca esqueceria. O mundo virou em câmera lenta, o sangue jorrando. O olhar de Júnior se despedaçando em dor e incredulidade. Não! Iracema recebeu a visão do seu filho desabando ao chão, e um grito de angústia escapou de seus lábios. O caos aumentou, e ela se lançou em direção a ele, as sombras parecendo dançar ao redor. Mas o homem que atirou olhou para ela e o que disse a fez parar em seco. Você teve outro filho. Não teve?
Aquele que nunca soube sobre a verdade de Júnior. A revelação cortou como uma faca afiada. Um filho? O que ele estava realmente dizendo? A sala ficou em silêncio absoluto por um instante. O mundo parado. Júnior estava no chão, envolto em dor, e Iracema, assombrada pela possibilidade de que a vida dela fosse feita de mentiras. Ela olhou para Júnior, enquanto ele gemia, e a pergunta estava estampada em seu rosto. O que você está escondendo, meu filho? As sombras ameaçadoras se moviam ao redor e a sala começou a girar. A verdade que havia sido enterrada há muito tempo estava prestes a emergir. Mas o que mais seria revelado? Iracema mal conseguia respirar. O que viria a seguir? Ela estava cercada por segredos que poderiam destruir tudo o que pensou que sabia. E neste turbilhão de dor e revelações, um novo grito ecoou, e o verdadeiro terror da situação começava a se desdobrar. Enquanto as palavras de Júnior ainda ecoavam no ar, o caos que se desenrolava à sua volta parecia estar em câmera lenta. Iracema estava paralisada, o olhar fixo em seu filho, enquanto os homens ameaçadores se aproximavam, ainda rindo e fazendo comentários maldosos. Ela sentia a dor de Júnior, pulsando como um eco profundo, mas a revelação de que poderia ter outro filho a estava engolindo. Você teve outro filho, não teve? A voz do homem que atirou cortou o ar como uma espada, e Iracema sentiu seu coração acelerar. Você não se lembra do que fez? Do que ele sofreu por sua causa? A carga dessas palavras era pesada demais. Ela estava prestes a perguntar quem era esse outro filho, quando um estremecer atravessou o ambiente. Um clarão ofuscante como uma estrela cadente brilhou na sala. A porta principal se abrió abruptamente y una figura alta entró corriendo. A expresión marcada pela determinación y pela raiva. Era Rosa, su antiga amiga y confidente. «Fique longe deles, Iracema», gritó Rosa, brandiendo un bastón de madera que parecía ter sido arrancado de algún lugar. O impacto entrou em um combate inesperado e revertia a intensidade do momento. Os homens se voltaram, surpresos com a aparição repentina. Júnior, ainda no chão, olhou para Rosa com um misto de alívio e confusão. «Rosa, o que você está fazendo aqui? Isso não é seguro, você não entende». Júnior tentou explicar, mas a amiga não o deixou terminar. «Eu sei mais do que você pensa», ela respondeu, pisando firme. «Foi por sua causa que fui atrás da verdade». As palavras dela ecoaram como um trovão na sala. O que Rosa sabia que eles não sabiam? Antes que alguém pudesse reagir, Rosa prosseguiu, dirigindo-se aos homens que cercavam Iracema. «Vocês acham que podem enterrá-la no passado dela? Não sabem com quem estão lidando». O homem armado encarou, e as sombras de desprezo e perplexidade cruzaram seus rostos. «E quem é você, sua intrusa?» o homem perguntou, provocando a raiva. Mas ela não hesitou. Com um movimento destemido, Rosa avançou e acertou o bastão no braço do homem armado. O baque ecoou pelo ambiente e o homem gritou aturdido. Mas logo ele ergueu a arma novamente e a tensão cresceu. «Não! Rosa, cuidado!» A gritaria de Júnior foi interrompida quando um outro homem disparou um tiro. O som assombroso cortou o ar e todos ficaram em silêncio, atônitos. Mas a realidade mudou drasticamente naquele segundo.
Rosa imediatamente caiu no chão, um golpe certeiro de dor atravessando seu corpo. O tempo parecia ter parado. Iracema gritou ao ver a amiga desabar, mas as palavras a deixaram tão paralisada quanto seu próprio lamento. Então, no meio do desespero, a verdade mais devastadora começou a surgir. Rosa, você não deveria estar aqui! Iracema sussurrou enquanto ela tentava correr para sua amiga. O que ela queria dizer? Os olhos de Rosa se encontraram com os de Iracema, e em um último esforço ela sussurrou: Eu sou a outra mãe. Aquela frase cortou como uma faca, e o ar sumiu dos pulmões de Iracema. Tudo girava. Ela não podia acreditar. O que isso significava? Rosa era a mãe da criança que ela tinha perdido anos atrás. A confusão a envolveu. As sombras se tornaram opressivas e a sala parecia desmoronar. Os homens, ao ver a situação, hesitaram. O homem que disparou o tiro olhou para cima, confuso, palpável na pressão que se acumulava. Júnior, na visão borrada de dor, compreendia a revelação com tristeza. Rosa, você não pode estar dizendo isso. Antes que pudesse terminar, uma nova explosão de barulho varreu a sala. A porta dos fundos se abriu e mais homens surgiram, todos armados e prontos para a ação. E a situação se desdobrava ainda mais. O que aconteceria agora com segredos pesados como essas verdades surgindo da escuridão? Iracema se viu à beira de um colapso emocional, enquanto a luta dentro dela sugeria que tudo estava prestes a mudar. Para sempre. A vida dela, cheia de horrores, segredos, e agora uma mulher que revelou ser parte de sua história de dor, se tornava mais complexa. A incerteza pairava pesada no ar. O que aconteceria a seguir? O que mais estava por vir? O caos na sala parecia interminável. Rosa, caída no chão, estava em uma batalha silenciosa entre a vida e a morte. Iracema se desesperava, seu coração em frangalhos enquanto ela tentava correr para a amiga. Rosa, não, por favor! A dor dilacerante a invadiu ao vê-la, tão cheia de vida momentos antes, agora tão vulnerável. Júnior gritou, tentando se levantar, mas a dor do tiro no ombro o mantinha preso ao chão. As sombras ameaçadoras se aglomeravam, e os homens armados, confusos com a entrada repentina de Rosa, hesitaram. O olhar de um deles pulsava com raiva e desprezo. Isso é só o começo, meninos, ele disse, apontando a arma novamente, mas não para Júnior. Seus olhos se fixaram em Iracema. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Um ruído estrondoso fez o ar vibrar e a porta se abriu novamente, mas desta vez com uma força implacável. Era Carlos, o ex-marido de Iracema, um rosto perdido nas sombras de memórias distantes. O que está acontecendo aqui? A pergunta surgiu como um rugido. Ele parecia determinado, mas a confusão misturava-se ao terror. Os homens se viraram, agora com o foco dividido. O pânico alastrou-se na sala. Calha a boca, velho! Um dos ladrões disparou, mas Carlos estava ágil. Ele se lançou para o lado e o tiro ricocheteou na parede. O barulho do projétil foi seguido por um silêncio mortal. O verdadeiro tamanho da situação os atingia como uma onda. Mas foi então que Iracema, entre o desespero e a urgência, lembrou-se de algo. A essência de ervas ainda estava em sua mão. Um último recurso. Seus olhos encontraram os de Júnior, que a observava. A mente dele uma batalha de confusão e dor. Confia em mim, meu filho, ela disse, a voz cheia de coragem. Com um movimento rápido, lançou o frasco em direção ao grupo de homens. O líquido atingiu o chão, criando um vapor repentino. O efeito foi instantâneo. O ar começou a mudar.
um perfume intenso e inebriante. Os homens começaram a tossir, confusos e desorientados. Rosa, ainda no chão, olhou para Iracema, os olhos cheios de gratidão, mesmo em meio ao sofrimento. Você pode. As palavras dela eram um sussurro, mas sua expressão exibia esperança. Mas antes que pudessem agir, uma figura inesperada surgiu do fundo da sala. Era um garotinho de cerca de 7 anos, com olhos grandes e curiosos. A confusão tomou conta de todos. "O que você está fazendo aqui, meu amor?" Iracema gritou, reconhecendo o menino. Era Davi, o filho que ela acreditava ter perdido anos atrás. O tempo pareceu parar. A sala estava envolta em um manto de silêncio. Júnior olhou para Iracema. Os olhos se arregalaram. "Mãe, de onde ele veio?" "Eu não sei." "Davi, volte aqui!" Mas as palavras não saíram como um comando. Elas estavam carregadas de uma súbita realização de que as verdades ainda estavam escondidas. Júnior, entre assombro e raiva, virou-se para os homens armados. "Ele não tem nada a ver com isso." Um dos homens, recuperando-se rapidamente, apontou o dedo para Davi. "O que esse garoto está fazendo aqui?" O tom dele era ameaçador, mas a atenção agora estava focada no menino. O garotinho, pequeno e corajoso, ficou parado, olhando para todos. Com o olhar firme, começou a dizer: "Eu ouvi você, mãe. Você disse que estava presa, e eu queria ajudar." As palavras dele cortaram como uma adaga. Iracema mal podia acreditar. Era como se os pedaços de sua vida começassem a se unir em um quebra-cabeça dolorido. "Davi, venha aqui." Ela estendeu a mão, o coração acelerando. Mas então, tudo se transformou novamente. Os homens, agora furiosos, começavam a recuar. Suas expressões mudaram de raiva para um espanto impressionante. Um dos homens sussurrou: "Você nunca deveria ter aparecido, garoto. Isso vai complicar tudo." O que o menino sabia? A mulher que estava presa em uma teia de segredos. A revelação estava se aproximando e no coração do caos, uma verdade obscura começou a brotar. Havia mais na história de Iracema do que ela jamais imaginou. E naquele momento, quando tudo parecia perdido, as luzes começaram a piscar e algo sinistro se aproximava pela porta. Iracema sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. Ela tinha que saber a verdade. "O que eles estão escondendo, Davi? O que você sabe sobre mim?" As palavras saíram entrecortadas, o medo e a determinação se misturando em um só. E o que ouviria em resposta deixaria sua vida em frangalhos. O garoto olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Mãe, você não é quem pensa que é." A sala explodiu em silêncio. E Iracema se viu novamente em um abismo de desespero. O que mais estava escondido por trás daquela dor? Enquanto as palavras de Davi ressoavam, a sala ficou envolta em um silêncio profundo. "Mãe, você não é quem pensa que é." Aquela frase cortante soou como um eco, e Iracema sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso queria dizer? Todo seu mundo se desmoronava. Os homens armados, pequenos em meio à revelação, estavam paralisados. A confusão reinava. "O que você quer dizer, Davi?" Iracema perguntou, a voz trêmula, o coração batendo como um tambor. As sombras à sua volta se tornavam opressivas, e a necessidade de respostas a consumia. O garotinho respirou fundo, os olhos fixos em Iracema. Eu sou o filho que você perdeu." "Eles me levaram. Eu sou o que você sempre procurou."
Cada palavra era um golpe revelando verdades obscuras. O pânico se instalou. A sala girou em torno dela, e a pergunta cravada na mente de Iracema era: como isso era possível? Júnior, ainda no chão, olhou para Davi com uma expressão de incredulidade. Isso não faz sentido! Como você pode ser... Mas a pergunta ficou presa na garganta dele. O homem armado que tinha disparado o tiro em Rosa, agora repleto de fúria, apontou a arma novamente, voltando a atenção ao menino. Calha a boca, moleque! Você não sabe o que está dizendo. Davi não recuou. Eu sei mais do que você pensa. Você nunca deveria ter tocado em mim. Ele estava mais corajoso do que Iracema esperava. A voz do garoto era firme, como se já tivesse passado por muito, mesmo sendo tão jovem. Nesse momento tenso, tudo mudou. O homem armado, tomado pela fúria, virou-se para Júnior e gritou: você vai pagar por isso! E num movimento rápido, puxou o gatilho. A sala ficou em silêncio absoluto novamente. Um grito, um eco sombrio de horror. Mas então, algo inesperado aconteceu. Carlos, o ex-marido de Iracema, que até então parecia perdido nas sombras, deu um passo à frente, tão rápido que pegou a todos de surpresa. Com um movimento rápido, empurrou Davi para o lado. O tiro sequer chegou a atingir Júnior. No lugar dele, Carlos ficou em pé, um olhar de determinação no rosto. Mas o que aconteceu a seguir fez a sala estremecer. O tiro não atingiu Júnior, mas acertou Carlos no peito. O eco do disparo reverberou pela casa e Iracema sentiu o coração parar. Carlos, não! O mundo dela girou em uma espiral de caos. Ele caiu e a expressão de dor se espalhou rapidamente por seu rosto. As sombras ao redor pareciam ganhar vida própria, dançando de forma caótica. Não! Você não era assim! Iracema gritou, um grito agudo que cortou a escuridão da situação. O homem que atirou ficava mais ansioso, olhando para os outros como se estivesse preso em uma teia de confusão. Davi, assustado, olhou para o corpo de Carlos. O que está acontecendo? Mãe, ele se sacrificou por mim? Havia confusão nos olhos dele. E Iracema se sentiu incapaz de responder. A dor estava tão presente que mal conseguia pensar. E então, no meio desse horror, algo mais se revelou. As sombras atrás dos homens armados começaram a se mover novamente. Um segundo grupo de figuras, mais ameaçadoras, entrou na casa. Suas intenções parecendo bem claras. Era uma gangue ainda mais perigosa e se aproximavam com um olhar faminto. Os planos mudaram, meninos, disse um homem no fundo, sua voz ressoando com autoridade. O que está acontecendo aqui não deveria ter ocorrido. O clima mudou radicalmente. Iracema percebeu que a verdade que estava prestes a ser desenterrada atingiria a todos. Ela olhou para Davi, depois para Júnior, e a única certeza que tinha era de que o passado ainda guardava segredos. A identidade de seu filho, a dor de Carlos, o destino incerto em meio à violência. Tudo isso tinha muito mais em jogo. A sensação de desespero invadiu a sala. Iracema precisava agir, mas como? O que mais estava escondido naquela noite fatídica? A revelação estava prestes a desencadear uma tempestade. E a única coisa que se passava pela cabeça de Iracema era como ela poderia proteger aqueles que amava. As sombras ameaçadoras se aproximavam, e a verdade sobre o que realmente estava acontecendo estava prestes a ser revelada. O caos na sala parecia interminável. Rosa, caída no chão, estava em uma batalha silenciosa entre a vida e a morte.
Iracema se desesperava, seu coração em frangalhos, enquanto tentava correr para a amiga. Rosa! Não! Por favor! A dor dilacerante a invadiu ao vê-la, tão cheia de vida momentos antes. Agora tão vulnerável. Júnior gritou, tentando se levantar, mas a dor do tiro no ombro o mantinha preso ao chão. As sombras ameaçadoras se aglomeravam, e os homens armados, confusos com a entrada repentina de Rosa, hesitaram. O olhar de um deles pulsava com raiva e desprezo. Isso é só o começo, meninos, ele disse, apontando a arma novamente. Mas não para Júnior. Seus olhos se fixaram em Iracema. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Um ruído agudo e familiar cortou o ar. Eram sirenes, cada vez mais próximas. O pânico agitou os homens. Suas expressões se transformaram em desespero. Temos que sair daqui! Um deles gritou, mas antes que pudessem agir, a porta na frente se abriu abruptamente. Entraram policiais, gritando ordens, e a sala tornou-se um redemoinho de movimento. Os homens começaram a recuar, mas a tensão ainda pairava no ar. Iracema estava paralisada. A cena diante dela era irreconhecível. Júnior, caído, e Rosa, aparentemente inconsciente, enquanto Carlos lutava contra a dor do tiro e Davi, o garotinho, olhava em volta confuso. Um dos homens armados gritou: "Calem-se, não temos tempo para perder." Mas em meio ao tumulto, ele deu um passo em falso. Naquele instante, um som forte reverberou pela sala. O homem que tinha disparado contra Carlos, perdido na sua própria turbulência e com uma decisão apressada, puxou o gatilho uma vez mais. Mas o tiro não se dirigiu a Iracema ou seu filho. Ele recuou, e a bala atingiu Rosa. O tempo parou. Iracema viu a expressão de Rosa mudar, um último momento de surpresa, antes dela cair pesadamente ao chão, imersa em sangue. Um grito ensurdecedor escapou da boca de Júnior. Rosa! Ele se contorceu de dor e ira, a cena diante dele quebrando seu coração em 1000 pedaços. As sirenes ficavam mais próximas, um sinistro lamento que preenchia o ar. Mas tudo isso se desfez em uma nova tensão. Um dos policiais, ao perceber a gravidade do que estava acontecendo, gritou: "Todos no chão! Agora!" Os homens começaram a se dispersar, mas antes que pudessem fugir, uma voz familiar ecoou na entrada. "Não se mexam!" Era Vânia, uma amiga de Iracema, e sua presença era como um raio de esperança que iluminava a escuridão. "Eu chamei os reforços! Vamos acabar com isso!" Os homens pararam, hesitaram. Era o momento certo para agir, mas a cena tomou um rumo inesperado. Davi, o garotinho, deu um passo à frente. "Pare! Não matem eles! Não façam isso!" Sua voz era alta, clara e incisiva, surpreendendo a todos. Iracema sentiu um nó se formar na garganta. Como aquele menino, com apenas 7 anos, poderia ter tanta coragem? E foi nesse momento que tudo desmoronou. O olhar de um dos homens se suavizou, sua expressão mudando de raiva para confusão. Ele não pode saber. O homem que havia disparado contra Rosa olhou para Davi e, na fração de segundo que se seguiu, soltou um grito. Em um movimento descontrolado, ele disparou sua arma mais uma vez. Mas, no entanto, não era para alguém na sala. Foi um tiro direcionado ao próprio Davi.
O som ecoou e, em um flash, um sangue fresco se espalhou pelo chão. E a sala inteira congelou. Todas as vozes se apagaram e o tempo estagnou. Iracema sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. O que estava acontecendo? O que acabara de acontecer? O que mais esse homem tinha a esconder? O que não se soube era que Davi era mais do que um simples menino. Era o fio de uma linha que ligava segredos a verdades sombrias. E em sua inocência estava a chave para tudo. Naquele instante, Iracema percebeu que cada pessoa na sala carregava consigo um pedaço de um quebra-cabeça, que nunca poderia ser montado sem aquelas peças. O choque abateu o coração dela, e a dolorosa verdade começou a emergir, como um fantasma a assombrar sua já mutilada realidade. O que mais poderia se revelar enquanto a luta entre vida e morte se desenrolava diante dela? E das sombras da revelação, Iracema se perguntou: estava ela preparada para o que estava prestes a descobrir? Enquanto lutava para entender o que acabara de acontecer, o eco de sua própria dor e de sua própria história pulsava insistentemente, sugerindo que tudo estava apenas começando. O caos na sala parecia interminável. O tiro ecoara. O sangue se espalhava lentamente, criando uma poça escura no chão. O rosto de Iracema estava pálido. Uma tempestade de emoções corria dentro dela. Davi! Gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. O menino não se movia, apenas ficou parado, horrorizado. Júnior, já no chão e com a dor pulsando em seu ombro, olhou para o menino, então para o homem armado. Você, o que você fez? Sua voz estava trêmula, um misto de medo e ódio. O tempo parecia desacelerar e toda a sala ficou em silêncio. As sirenes das viaturas se tornavam ensurdecedoras, mas ainda assim tudo parecia distante, como se estivesse em um sonho. Então, algo inesperado aconteceu. Júnior, consumido pela dor e pela raiva, levantou-se com uma força que ninguém esperava. Com um movimento brusco, ele se lançou em direção ao homem que tinha disparado, gritando: "Você vai pagar por isso!" Mas no caminho, o homem armado recuou e uma figura encapuzada surgiu na porta. Era uma mulher. Alguém que Iracema reconheceu imediatamente. Ela tinha um olhar penetrante e uma aura que fazia todos ao redor se contorcerem de medo. "Parem!" Ela gritou com uma autoridade que reverberou até os cantos mais distantes da sala. A mulher se virou para o homem que havia disparado. "Você é incapaz, desperdiçando tudo o que construímos." O clima mudava novamente, como se uma nova camada de tensão estivesse se formando. Iracema, perplexa, não podia acreditar. "Marisa!" sussurrou mais para si mesma. A mulher que havia sido uma velha amiga, mas que desaparecera há anos. A mulher que se tornara uma figura-chave em um mundo sombrio que ela nunca imaginou se conectar. Olhando para Marisa, algo despertava no fundo de sua mente. Seu coração disparava com um misto de compreensão e horror. "Como você pode estar aqui?" Marisa ignorou Iracema, focando apenas nos homens armados. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Essa mulher, Iracema, tem mais poder do que pensam. Ela é parte de nós." A última frase ecoou pela sala, causando um murmúrio de confusão. Os homens hesitaram, como se algo inexplorado estivesse agora em jogo. "Parte de nós?" Davi, ainda imóvel, estava perdido em seu próprio turbilhão de confusão.
Júnior estava aturdido, olhando entre as duas mulheres. Mãe, o que significa? O que ela quer dizer com isso? As perguntas brotavam como flores em meio às cinzas. Marisa, percebendo que o tempo estava se esgotando, disparou. A verdade é que a história de vocês não é o que pensam. Iracema, você tem um legado, algo que foi preservado, algo que esses homens estão tentando apagar. As palavras dela eram como facadas, revelando um novo ângulo da dor que eles estavam vivenciando. O que estava escondido por trás dessas revelações? O homem armado, que até aquele momento parecera inabalável, agora estava em dúvida. Você está louca! Isso é um sacrilégio! Mas a dúvida já se instalara entre eles. O que você sabe, Marisa? Questionou um dos outros homens, a hesitação tornando-se óbvia em sua voz. Quando a tensão aumentou, um novo elemento entrou na sala. As paredes começaram a vibrar. Um estrondo ressoou e a porta dos fundos foi arrombada com um golpe, revelando mais figuras, cada uma com um olhar determinado. O que se desenrolava ali era uma convergência de destinos, todos ligados de forma que ninguém poderia prever. O olhar de Iracema se moveu entre os rostos conhecidos e as expressões desconhecidas. O que está acontecendo? O que mais estão escondendo de mim? A fúria e a confusão se espalhavam não só dentro dela, mas em todos ao redor. A conexão entre todos parecia ter raízes em uma história que eles ainda estavam tentando entender. Num piscar de olhos, a sala se tornara um campo de batalha de segredos e mentiras. Cada olhar era um novo desafio, cada movimento, uma provocação. Tudo estava prestes a desmoronar quando um som repentino estourou. Era um tiro, mas não de um dos homens armados. Davi, o pequeno, havia puxado uma pequena arma atrás de suas costas. Ele disparou em direção a Marisa, o rosto marcado por uma mistura de dor e raiva. Você mentiu! As palavras saíram como um grito ensurdecedor. Mas o que verdadeiramente aconteceu naquele instante mudaria tudo novamente. Na fração de segundo que se seguiu, um silêncio mortal atingiu a sala. O impacto da bala cortava o ar, e os relacionamentos que estavam prestes a surgir agora enfrentavam uma nova tempestade. O que aconteceria a seguir? Quais segredos irromperiam da escuridão? E, acima de tudo, quem realmente era Davi? Enquanto o tiro reverberava pela sala, o tempo parecia parar. O peso do momento atingiu Iracema e ela sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Davi! Gritou um desespero escorrendo por suas palavras. O sangue se espalhava pelo chão e a expressão do garoto mostrava um misto de confusão e medo. Júnior, ainda no chão, lutava contra a dor, os olhos fixos em Davi, que agora parecia estar em choque. Carlos, caído ali, já não parecia mais. A tensão aumentava. E a atmosfera estava carregada de dor e desespero. Ao redor, figuras familiares e desconhecidas se aglomeravam, choros e gritos misturando-se ao som da sirene se aproximando. Iracema mal podia respirar, a pressão em seu peito quase insuportável. Então Marisa, com um olhar determinado, se aproximou de Davi. As sombras de sua história brilhando em seus olhos. Você não precisa ter medo. A verdade está do seu lado. As palavras eram como um feixe de luz em meio ao caos. Nós somos mais do que pensem. Essa luta vai muito além de nós. Os homens armados hesitaram, os rostos agora cobertos de incerteza. Vocês acham realmente que podem apagar essa verdade? Marisa continuou, suas palavras instigando os presentes. E foi aí que uma onda de coragem se espalhou entre os que estavam no chão.
Júnior, do modo mais resistente que conseguia, se levantou. Vocês não vão nos destruir. Nós somos mais fortes. A determinação em sua voz ecoou nas paredes, fazendo todos pararem. O homem que havia disparado, agora se retorcendo entre a dúvida e a raiva, gritou: Vocês estão todos loucos! Isso termina agora! Mas com a crescente determinação de Júnior e Davi, a sala pareceu se iluminar. As sirenes avançavam cada vez mais, e a chegada da polícia mudou o curso. As palavras de Marisa tornaram-se o catalisador para uma nova realidade, a união, mesmo em meio ao horror. E então foi como se um imã invisível atraísse todos. Os homens armados, agora quadros de confusão e medo, começaram a recuar, enquanto Júnior, Iracema e Davi se posicionavam juntos. A nova geração decidida a não repetir os erros do passado. As vozes se misturavam no ar, e a sensação de que uma nova história estava começando preenchia a sala. Iracema olhou para Davi, seus olhos brilhando com esperança. Você é forte, meu amor. Nunca esqueça disso. Você é parte de nossa história, e essa luta não termina aqui. Com o barulho das sirenes ecoando, os policiais entraram, prontos para lidar com a situação caótica. Iracema, agora abraçando Davi, finalmente se sentiu em casa. O passado estava cheio de feridas, mas eles estariam juntos para enfrentá-lo. Enquanto o caos se acalmava, uma nova luz começava a surgir. A história de Iracema transcendeu a dor, e no entrelaçar de suas vidas, uma nova narrativa se formava. E ao olhar para todos os rostos ao seu redor, Júnior, Davi, Marisa, Iracema percebeu que a verdadeira força não estava apenas em enfrentar os medos, mas em ter uns aos outros. A vida, agora, começaria a se desenrolar de uma maneira nova. Das sombras à esperança. Ela sabia que a jornada não estava completamente resolvida, mas o peso do passado finalmente começava a se soltar. E o futuro? Bem, ele parecia brilhante e repleto de possibilidades. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que você não pode perder as próximas histórias que vamos contar. Você precisa se inscrever agora! Não dá para esperar! Esmague esse botão de like agora! Isso é obrigatório para que a gente possa continuar trazendo histórias poderosas como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Aperte o botão e faça parte dessa jornada incrível.